Já de antemão quero desejar uma boa noite àqueles que são mais vencedores, aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deixa eu mandar um abraço também para todos aqueles que irão ouvir pela rádio, né? Porque certamente nós iremos passar esta gravação. Nós estamos ao vivo na Congregação Divina da Graça de Deus. Você que vai estar nos ouvindo pela rádio, você está ouvindo uma das pregações que foram pregadas na nossa congregação. E para aqueles que estão vendo também pela internet, pelo YouTube, também quero mandar um grande abraço. Nós estamos aqui na Congregação Divina da Graça de Deus, no bairro Anchieta, Rio de Janeiro. Um grande abraço para você que nos vê aí por esse Brasil de nosso Deus, né? Amém? Pois bem, bom, vamos falar sobre um assunto que ele é muito dinâmico, ele é muito... eu acho que não há tempo suficiente para falar, né, de tudo que teria que falar desse tema, mas nós vamos aqui resumir num resumo muito resumido mesmo, em 40, 50 minutos, e tratar de um assunto fantástico. E eu quero que você saia daqui identificando o que nós vamos tratar e o que o Espírito Santo de Deus quer falar nos nossos corações. Deus tem colocado muito no meu coração sobre este assunto, sobre esta perspectiva para o ano de 2019, e eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar nos nossos corações sobre esse contexto. Eu vou pedir para o nosso irmão Washington colocar aqui o tema. O tema da nossa mensagem é liberdade. O texto base se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 ao verso de número 8. 18. Ao 18, perdão, isso. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 ao 18. É um tema emblemático falar sobre liberdade, porque nós podemos tomar vários caminhos, várias lacunas, vários preceitos, mas vamos aqui elaborar dentro de um pequeno rascunho para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 ao verso de número 18. Eu tenho lido, né, em outras vezes aqui, eu já tenho lido esse texto aqui na igreja, e eu quero continuar nesse ano de 2000, como eu já disse, 19, continuar fortalecendo esse preceito em nossos corações. Vamos lá, diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desfalecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, até ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O apóstolo São Paulo está tratando aqui de preceitos da religião mosaica para transposição para a graça de Deus, porque as pessoas estavam com dificuldade de romper da lei, dos costumes, do sistema da lei mosaica. Então o povo, você vai se lembrar que quando Moisés ele subia no Monte Sinai, manifestava a
irmão Elias. Ele descia, com o passar do tempo aquela glória ia desfalecendo, e para que o povo não visse que aquela glória temporária e passageira se desfalecia, Moisés botava um véu sobre o rosto, para as pessoas não atentarem sobre essa questão. E aí, vem posteriormente a lei de Moisés, todos os seus costumes, toda a sua justiça, todo o seu legalismo, e as pessoas tinham dificuldade para poder romper com a religião, com o sistema, com a velha aliança. Vocês veem que até os dias de hoje, pessoas leem o Velho Testamento, leem a velha aliança e querem praticar. Você vê pessoas fazendo campanhas de Naamã, fazendo campanhas de Daniel. Você vê pessoas fazendo campanha de Moisés, os 40 dias do Sinai. Então, alguns costumes essa semana, hoje pela manhã eu falei sobre isso. Eu fui levar minha filha para conhecer a cachoeira ali do Horto, que ela não conhecia, e algumas pessoas fizeram um trabalho lá, esses trabalhos religiosos, né? E colocaram lá um coelho e colocaram uma pombinha, soltaram no meio da mata. Porque, segundo a lei de Moisés, soltava o animal, né, para ser morto no deserto ou em meio a mata, e existia um tipo de demônio que se chamava, soltava o animal, geralmente era um bode, e colocava a culpa do animal em cima do demônio. Por isso você vê a expressão bode expiatório, porque isso foi tirado da lei de Moisés. Quando alguém bota a culpa em alguém, dá o nome de bode expiatório, não é mesmo, Tiago? Pega a pessoa e fala assim, botaram a culpa, a pessoa não fez, mas botou a culpa, pegou esse aí como bode expiatório, porque era um ritual da lei. Você vê ainda as pessoas soltando os animais, né, para morrerem e colocarem a culpa em cima dos seus animais, são preceitos da lei. Então, quando o povo começou a ouvir a pregação do Evangelho, começou a ouvir a transposição da lei para a graça, houve muita dificuldade. Então o apóstolo São Paulo, ele vai dizer, olha, os sentidos deles estão embotados, porque estão cauterizados, eles não dão ouvido. Se você pregar a graça para uma pessoa que está acostumada na religião, ela fica até com raiva de você, ela não aceita, ela não concorda, ela pega um texto do Velho Testamento, ela bate o pé e diz, não, aqui está escrito. Aí você fala, não, mas Jesus cumpriu isso. Não, não cumpriu não, está escrito, tudo que está na Bíblia é para fazer. Porque eles não conseguem, a mente está embotada, é o que o apóstolo Paulo fala. Então, para que você tenha a dinâmica disso aqui, eu estou fazendo uma simplificação aqui para nós podermos avançar, mas só para que você entenda o texto do que se trata. E aí, ele diz assim, mas o sentido deles se botaram, pois até hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, porque o ritual que Moisés fazia de subir, de ficar sem comer, trazia um peso de glória, resplandecia, mas desfalecia. Então por isso que você vê que as pessoas sempre ficam com o mesmo discurso, tem que pagar o preço, tem que sacrificar, e continuam fazendo, renovando as suas penitências. Pessoas andam nas escadarias, pessoas vão nas basílicas, pessoas vão nas matas virgens, nas cachoeiras, nos morros, porque elas têm a necessidade de ficar renovando aquilo que desfalecia, ou seja, que não aparecia mais, ia terminando, ia acabando. E aí ele vai dizer, mas quando nós nos convertemos em Cristo, essa glória humana, esse preceito ritualista são removidos. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, porque a glória está baseada nos rituais humanos e não no ritual de Deus em Cristo. Mas o que eu quero enfatizar, e é o tema da nossa mensagem, é quando ele diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos adentrar aí. Bom, liberdade, o que significa liberdade? O que é ter liberdade? Né? Vamos falar de alguns conceitos aqui, interpretações que as pessoas, alguns viés, né, identificam liberdade. Vamos falar primeiro sobre a filosofia. Como
como a filosofia identifica a liberdade? Segundo os filósofos, a liberdade é o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Então eu tenho um livre-arbítrio, eu faço o que bem quero, eu tenho liberdade, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique a outra pessoa. É a sensação de estar livre, de não depender de ninguém, independência do ser humano, autonomia e espontaneidade. Então, a liberdade, segundo a filosofia, é o direito de tomar as decisões. Foi lido aqui um texto, ainda há pouco, que a paz de Deus seja o árbitro da nossa vida. Ou seja, a liberdade, a paz que o Espírito Santo nos dá, seja a direção das nossas tomadas de decisão. O árbitro, ele vê um lance e ele vai designar se aquele lance é faltoso ou se não é faltoso. Ele vai arbitrar, ele vai decidir sobre aquela questão. Assim, quando a Bíblia diz que a paz de Deus seja o árbitro, ou seja, a manifestação do Espírito Santo de Deus seja o guia para as suas decisões. Amém, glória a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, perante a filosofia, a liberdade, ela é um advento da vontade humana. O homem faz o que quer. A Bíblia já nos dá um direcionamento, entrando só um pouquinho, que a liberdade é mediada à paz de Cristo. Porque o Espírito de Deus que habita em nossas vidas manifesta a liberdade. E esta liberdade, pela paz de Cristo, vai fazer que nós venhamos tomar todas as decisões para a glória de Deus e para a manifestação de uma boa vontade de Deus na nossa vida. Bom, então perante a filosofia, a liberdade é o livre-arbítrio do homem. O homem faz o que ele quer, sem prejudicar as outras pessoas. No contexto jurídico, a liberdade ela pode ser condicional, aonde a pessoa vai cumprir uma pena em parte. Então ela cumpre um preceito da pena e a outra pena ela cumpre em liberdade condicional. Outro preceito também de liberdade no contexto jurídico é a provisória, que ela tem um período, ela é temporária. Bom, a liberdade também ela pode ser liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o direito de você expressar as suas opiniões, as suas crenças, sem, contudo, da mesma forma, não ofender, tratar com injúrias e difamações para as outras pessoas. Você vê que muitas vezes você vê as pessoas processando umas outras porque a pessoa tem direito de expressar a opinião sem, contudo, ofender. É o direito de expressão que as pessoas têm. Nós temos essa liberdade de falar sobre as nossas opiniões políticas, as nossas opiniões de crença, mas sem, contudo, ofender. Existe também um preceito de liberdade através da ética. A liberdade através da ética traz um pouco de contexto da liberdade da filosofia. Mas a liberdade no contexto da ética, ela tem que ser tratada como uma liberdade com responsabilidade. Ou seja, sem desrespeitar ninguém. Então, uma liberdade na ética é uma liberdade que vai tratar com alguns parâmetros, alguns requisitos, que você tem a liberdade, mas você só pode ir até aqui. Um dia desse, o Cláudio estava aqui pregando, eu até brinquei com ele. Ele disse assim, ó, tem algumas coisas que eu quero falar, mas não vou falar não. Aí eu respondi lá de trás, se fosse eu falava. Não sei se vocês se lembram disso. Porque a ética pastoral às vezes não permite a gente ir adiante. Então nós temos que dar uma parada. Então a liberdade através da ética trata sobre esse contexto. Liberdade com responsabilidade. Bom, mas eu quero não meramente tratar a liberdade
somente a liberdade jurídica, não somente a liberdade de expressão, não somente a liberdade ética. Eu quero tratar a liberdade no contexto espiritual. Desse contexto que eu quero tratar. Porque esses preceitos aqui da filosofia, do judiciário, são condizentes com a nossa vida. Tudo bem, mas o que vai determinar a verdadeira liberdade, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é a manifestação da palavra pelo Espírito. E é nesse contexto, é nesse viés que eu quero mergulhar com vocês. Bom, e aí vamos voltar aqui no 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então partimos do princípio que nós temos o Espírito do Senhor, que nós fomos selados com o Espírito Santo, que nós somos morada do Altíssimo, que Deus habita em nós. Todos são conscientes disso, que somos templos do Espírito Santo. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor, somos selados com o Espírito, somos revestidos com o Espírito, que a Bíblia diz que é o penhor, é a garantia da nossa salvação. O que a Bíblia está dizendo? Que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que habitou em Cristo, é o mesmo Espírito do Senhor que habita em nós. Bom, e aí nós vamos buscar aqui o significado que o apóstolo São Paulo determinou aqui. Esse texto ele foi escrito em grego, e eu quero mostrar para vocês o que significa liberdade em grego. Eu vou pedir para o Oscar colocar. Ele vai colocar aqui para a gente origem, etimologia da palavra liberdade, ou seja, na palavra grega, de onde ela vem, qual é o sentido, qual é a definição. A palavra liberdade, conforme a etimologia grega, ela é eleutéria, Eleutéria, isso, obrigado, Oscar. Eleutéria significa liberdade em movimento. Fugiu? Voltou de novo. Ó o mistério. Trata-se apenas de uma possibilidade do corpo se movimentar sem qualquer restrição externa. Poder, preste atenção nisso, poder e liberdade eram palavras praticamente sinônimas, ou seja, praticamente com o mesmo sentido, o mesmo entendimento. Compreendia-se a liberdade como o poder de se movimentar sem impedimentos. Então, o que o apóstolo São Paulo disse é que quando você tem o Espírito do Senhor, ele está dizendo que você tem o poder de se movimentar sem nenhum constrangimento, ou seja, nada pode te escravizar, porque o Espírito do Senhor é o poder na sua vida para te dar liberdade sobre todas as coisas. Euletéria significa liberdade em movimento. Isso significa que é o poder de Deus para nada vir me aprisionar. Por isso que nenhuma doutrina, nenhum novo ensinamento, nada que se levante pode me aprisionar. Por isso que praga nenhuma pode chegar na minha tenda, porque o Espírito do Senhor faz eu estar movimentado, faz eu estar vencendo, faz eu estar lutando, faz eu estar não desanimando. Então, segundo a filosofia, é o livre-arbítrio, mas segundo o que o apóstolo São Paulo escreveu, segundo o que está determinado na Bíblia, a liberdade, a euletéria, significa o poder de Deus para me dar força, para me livrar, para me movimentar. Por isso que diz, aonde há o Espírito do Senhor, há poder. A liberdade. Nada pode me prender, nada pode me segurar. Eu estou sempre em movimento. Por isso que diz, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Eu estou sempre vencendo, eu estou sempre andando. Por isso que a palavra diz que quando o povo chegou diante do mar, eles ficaram paralisados. Jesus disse, diga ao povo que marche. Foi assim que Deus falou. Vocês têm o Espírito, vocês têm o poder, vocês têm a autoridade
significam a mesma coisa. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu, eu volto a repetir, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Significa que aí há movimento de poder que nada pode te prender. Aleluia! Isso é fantástico entender. Por isso que o crente curva, mas não quebra. Por isso que o crente, a palavra diz que os fiéis permanecerão até o fim, porque tem o espírito de poder para se movimentar quando todas as coisas. Sempre em movimento, nunca parado, nunca desanimado, sempre marchando para frente. Bom, então, nessa definição, Washington, pode deixar, por favor, que vai me auxiliar, obrigado. Nessa definição aqui, a gente vai entender um preceito fantástico. Que é aquela historinha que as pessoas dizem por aí, a carne é fraca. Já ouvimos isso? Aonde há o Espírito do Senhor, há poder em movimento. Então a liberdade que o Espírito dá é para vencer as limitações da carne. Porque o Espírito milita contra a carne. Não é assim que a Bíblia diz? É assim. Então o poder, aonde há liberdade, não é um preceito de pela graça eu vivo e esta graça me transforma de glória em glória no Senhor. É assim que está escrito aqui. Porque somos transformados de glória em glória, sempre em movimento, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sempre transformando, sempre mudando, sempre avançando, sempre crescendo. Então, a liberdade que a Bíblia nos dá não é um modelo, não é um paradigma para fazer coisas erradas. É muito pelo contrário, o sentido é totalmente oposto. É o poder de Deus para nós vencermos todas as artimanhas que o mundo pode oferecer. Nada pode nos prender. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos lá nessa euletéria fabulosa do Espírito Santo, a liberdade, poder em movimento. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 16. 1 Pedro, capítulo de número 2. Eu estou muito entusiasmado para esse ano de 2019, porque nós iremos crescer na graça, muitas coisas vão mudar, nós vamos se apegar à liberdade de Deus e avançar em crescer em todos os sentidos. Amém. 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso de número 16. Como livres que sois, ou seja, o poder de Deus que movimenta em vocês, que não deixa vocês estagnados, presos a qualquer vento de doutrina ou a qualquer sofisma ou dardo inflamado do maligno, vocês são livres. Não usando, todavia, a liberdade com pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Ou seja, não é uma desculpinha para eu viver me contaminando com as malícias do mundo, mas é o poder de Deus para eu me desvencilhar de todos os pensamentos contrários, de todo o vento de doutrina. Por isso que a gente não se contamina com o vento de doutrina. Foi o que eu falei hoje aqui de manhã na escola bíblica, não foi, irmã Valdira? Que a gente não dá brecha para vento de doutrina. Por quê? Porque somos uma igreja que é, quando eu digo igreja, eu não digo meramente o templo, eu digo nós. Somos uma igreja que tem a mente de Cristo, temos a liberdade de Cristo. E as malícias das religiões, dos paganismos, as malícias demoníacas que introduzem por aí dentro das igrejas, não chegará na nossa tenda. Porque temos o Espírito do Senhor. Gálatas, capítulo de número 5, volte um pouquinho em Gálatas.
número 5, verso de número 13. Gálatas 5:13. Gálatas capítulo de número 5, verso de número 13, diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, ou seja, foste chamado pelo Espírito de Deus com poder, para vocês se movimentarem para frente, para vocês entenderem o chamado. Porém, não usais da liberdade para dar vazio à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13, Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Verso de número 15: se vós, porém, vos amordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque nós crescemos em harmonia, porque temos a liberdade, e esta liberdade que o Espírito nos concede é de conduzir uns aos outros como superiores a nós, e tratamos isso com humildade, tratamos isso com dignidade, e aí nós estabelecemos o poder, a liberdade que o Espírito de Deus nos dá, para nós vivermos em uma comunidade fluindo o poder de Deus. Nós não nos devoramos, nós não entramos com partidarismo, muito pelo contrário, nós que fomos chamados a essa liberdade, tomamos posse dessa liberdade e conduzimos essa liberdade na vida dos irmãos através da palavra. Os irmãos podem perceber que nós aqui na congregação não tratamos os irmãos como criança. Ninguém fica dizendo aqui que a cuca e o saci vai te pegar, porque o evangelho não é isso. O evangelho, ele não é um preceito de amedrontar as pessoas para as pessoas não fazerem. Quantas vezes você ouviu uma mensagem assim, ó, se você vê o jogo ou a novela, você vai para o inferno, o diabo vai te pegar. O que o apóstolo trata é que a liberdade é o árbitro, o poder de Deus é o árbitro para você definir os que é certo e o que é errado. Isso dentro do contexto de não se contaminar com as coisas mundanas. Então o apóstolo São Paulo diz que aquilo que não te condena, aquilo que você pratica e não te condena, não é pecado. Eu disse para José ainda há pouco, o meu sonho é ter condição de ir para a praia comer açaí. Se ir para a praia comer açaí não te condena, não é pecado. Você tem a liberdade do Espírito para decidir todas as coisas. Porque nós temos que ratificar isso. A liberdade é o poder do Espírito Santo para nos livrar de tudo. Tudo que vai prejudicar a nossa vida física e espiritual. As pessoas pensam, irmão José, que o Evangelho é um conjunto de normas e regras e proibições. Ontem eu estava junto com duas meninas e as meninas estavam dizendo assim, olha, quase eu morri hoje. E a outra, por que, amiga? Tomei 5 vodka com 3 Red Bull. Meu coração ficou batendo aqui. Eu vomitei, quase que eu morri. Agora estou saindo novamente, porque foi Deus que permitiu, senão eu não conseguia sair. Eu falei, gente, que Deus é esse?
proibições. O Evangelho é o poder de Deus, pelo Espírito, de nos libertar de tudo aquilo que escraviza o homem. O próprio Espírito sonda o nosso entendimento, a nossa mente, faz nós compreender o que é certo e o que é errado. Por isso o apóstolo São Paulo disse que nós temos que examinar a nós mesmos. E nós examinamos a nós mesmos, compreendemos pelo poder do Espírito e pela liberdade aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12 e verso de número 15, ao verso de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12 ao verso de número 15. Do 12 a 15. 1 Coríntios, capítulo de número 6, do 12 a 15. Vamos ler aqui. Amém? Acho que todos já chegaram. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pastor, o que é lícito? Lícito é aquilo que moralmente, dentro de uma sociedade, é aceito. Lícito é aquilo que as leis vigentes no país concordam, aceitam. Vou lhe dar exemplos. Prostituição. Moralmente, a prostituição é uma profissão. Acima de 18 anos, as pessoas podem se prostituir, receber salário, não é? Tem casas de bordel, casas de prostituição. E isto não, pela sociedade, ela não é condenada, é tido como uma profissão. Outro preceito. Então, moralmente, e as leis vigentes no país permitem a prostituição. Se for de menor, é crime, mas se for maior, pode. A sociedade aceita e as leis do país concordam. Outra coisa, pornografia. Pornografia, a sociedade aceita, porque convive naturalmente na sociedade, e as leis vigentes também concordam. Existem canais de televisão que têm autorizado pelo governo canais adultos, canais de pornografia. Então, são coisas lícitas perante a sociedade. Outra coisa que atualmente está sendo muito evidenciado é o homossexualismo. Moralmente, perante a sociedade, é lícito, é normal. O que vale é o amor. Não é assim que as pessoas dizem? Não importa. Hoje, perante a lei do nosso país, pessoas dos mesmos sexos podem casar e podem adotar filhos. Então, moralmente, eu estou explicando o que é lícito. Lícito é uma coisa que perante a sociedade é aprovada e perante as leis do país são vigentes. As bebidas no nosso país, todo mundo, né? A maioria da sociedade mete o pé na jaca na bebida e é normal, né? As pessoas se acostumaram com os bares, com as bebidas. Vou tomar uma gelada, eu estou tomando meu uísque. As bebidas, pela sociedade, elas são aceitas, e pelas leis também pode, com a restrição da idade. E nem sempre isto é realmente realizado. Outra coisa, o cigarro. O cigarro é lícito no país. Outra coisa que nós podemos falar são os bares funks. Os bares funks viraram cultura no país, né? Foi feita uma lei que baile funk, o funk é cultura. Nós poderíamos falar de muitas coisas. E agora, nos últimos dias, existe outra coisa que virou lícito
Há poucos dias, vocês estão acompanhando, o presidente da República assinou um decreto que permite as pessoas terem armas dentro de casa. É o chamado posse de arma, não é o porte. O porte é para andar na rua. A posse é para você ter uma arma dentro de casa. Pastor, o senhor é contra as pessoas terem arma? As autoridades, os policiais. Quem tem que andar armado são aqueles que são capacitados para dar segurança à sociedade. Então tem que armar melhor os policiais, tem que ter mais segurança, mas não cabe a mim eu ter uma arma dentro de casa para matar ninguém. É a minha consciência. Bom, então, por último agora, a sociedade no referendo, mais de 60 e pouco por cento da sociedade determinou e disse que quer ter armas. O presidente assinou um decreto, então moralmente é lícito, e pelas leis vigentes é lícito. Mas o apóstolo São Paulo, ele vai dizer assim: eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a liberdade de dizer que eu não preciso de uma arma, porque isso não me convém. E aí ele vai dizer, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque eu tenho a liberdade. Que liberdade é essa? O poder de Deus para me movimentar e saber que essas coisas que eu acabei de citar aqui não podem me escravizar. A pornografia, o homossexualismo, a bebida, o cigarro, o funk, as armas, nada disso podem me escravizar. Porque a minha liberdade não está nessas coisas. Essas coisas são escravidão e as pessoas não perceberam ainda. Acha que são espertas, acha que são da moda, acha que são, me desculpe a expressão, os malandros e nós somos os bobos. Mas eles não conseguem entender que quando nós nos convertemos a Cristo, nós somos selados com o Espírito e recebemos uma liberdade. E esta liberdade é o poder que nos movimenta para que nada disso venha nos escravizar. Eu não consigo me ver, Tiago, sentado numa porta de botequim tomando uma gelada. Não nasci para isso. Deu para vocês entenderem? Então, essas coisas que pela sociedade é lícita, elas não nos aprisionam. O apóstolo ele vai deixar bem claro, e ele continua dizendo: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a imundície, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade, não há imundície. Xaramantarabá. Aonde há o Espírito do Senhor, há poder para não deixar o carnaval contaminar, para não deixar a maledicência, o roubo, o engano, a traição, o fazer o mal ao próximo. Isso não pode me contaminar, porque minha mente é de Cristo, eu sou livre. Pode de repente querer me embaraçar, mas a liberdade que o Espírito me dá, nada vai me aprisionar. Porque quando os pensamentos contrários sobrevêm na minha mente, eu tenho o poder de Deus em Cristo. Eu tenho o Espírito do Senhor. Eu tenho o Espírito do Senhor. Então, essa liberdade que é poder, que nos faz movimentar, ela vai trazer vários aspectos que eu quero mergulhar mais um pouquinho com você. Vamos mergulhar mais um pouquinho. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18. Vamos ver o que está escrito. 1
João, capítulo de número 4, verso de número 18. Diz assim, 1 João 4, 18. No amor, ou seja, aonde é o Espírito do Senhor, há o amor. O amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Somos transformados de glória em glória no Espírito. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não tenho que ter medo de nada? Não. Você pode ter medo de alguma coisa. Você pode ter medo de passar na linha vermelha. Você pode ter medo de passar na linha amarela. Você pode até ter o receio de perder o emprego. Mas o que a Bíblia está dizendo é que eu tenho o Espírito do Senhor. E esse medo não vai ser um terror que vai me prender a vida toda. Eu posso ter um relapso de medo, mas eu não viverei aprisionado no medo. Está dizendo que eu tenho que ter movimento, poder, de quando os preceitos medrosos sobrevêm na minha vida, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí o medo bate e você vai em movimento. Quando o medo vai rompendo, você vai rompendo. Eu tenho o Espírito do Senhor, eu tenho o poder, eu tenho a glória de Deus, a sua graça me basta. Eu tenho medo disso, mas eu vou vencer esse medo. Deus é maior do que tudo. Meu Deus é o Deus do impossível. Aonde há o Espírito do Senhor, o medo pode até tentar, mas ele vai ter que ser dispensado. Viu quando sobreveio o nevoeiro? Às vezes a gente pega o nevoeiro e a gente continua em movimento com o carro. Quando chega mais um pouquinho na frente, o nevoeiro ele dispersa. Assim é o Espírito do Senhor na sua vida. Todas as vezes sobrevia o medo sobre qualquer coisa. Medo sobre o futuro, medo sobre o amanhã, medo sobre os seus netos, como será a vida dos seus filhos. Diga, o meu Redentor vive. Ele é poderoso, Ele começou a obra. Então a liberdade do Espírito vai te fazendo você rompendo com medo, e você vai vencendo. Quando você vê, você não tem mais medo daquilo. Porque você vai de glória em glória no Espírito, de glória em glória. As limitações diz que nós temos que ficar aprisionados, mas aonde há o Espírito do Senhor faz nós rompermos no meio do nevoeiro, faz nós continuarmos marchando, mesmo que as vistas fiquem um pouco embaçadas. A gente, quando está com o óculos embaçado, a irmã que usa óculos, o que a irmã faz? Limpa o óculos e logo enxerga novamente. Aonde há o Espírito do Senhor, há poder, movimento para tirar todo o medo. Glória a teu nome, Jesus. Outra coisa é a ansiedade. Abra aí em Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4. Volte um pouquinho em Filipenses capítulo de número 4. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, Filipenses capítulo de número 4. Deixa eu chegar aqui. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 6 e 7. Diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz, ou seja, onde há o Espírito do Senhor, onde há o amor, onde há a liberdade, onde há o poder, onde há o movimento, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Guardará o vosso coração, pastor. Então eu posso em um momento da minha vida ficar ansioso, sim, mas a liberdade do Espírito e o poder te movimenta para que a
Agora azedou, pastor. E o diabo, que é o gafanhoto, o devorador, o migrador, lembre-se disso. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Deixa eu ver a hora. Ainda temos mais 2 horas. O tempo está bem solícito para a gente. Sem demoras. Vamos adiante. Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso de número 1. Tiago 4, a partir do verso de número 1, diz assim: de onde? Tiago 4, 1. De onde provém as guerras, as contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na carne? Cobiçais e nada teis, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por vós anseia o Espírito em que faz habitar em nós. Ou seja, aonde há o Espírito do Senhor, não há amizade com as coisas pecaminosas, não há amizade com o mundo laio, não há amizade com o sistema maligno, não há amizade, não há convivência, não há comunhão com o mal. Antes, Ele dá maior graça, ou seja, as coisas pecaminosas, demoníacas, não podem nos escravizar, porque temos o Espírito, temos a liberdade, temos o poder, e este poder de Deus, Ele tem cuidado, Ele tem ciúme, Ele zela, Ele habita em nós. Antes Ele dá graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, porque nós somos vaso de barro, mas o poder que opera em nós não vem de nós mesmos, vem do Deus Altíssimo, para que nós não contrariamos. Por isso que a palavra diz que nós temos a liberdade do Espírito. E aí, em Tiago 4, 7, veja o que está escrito, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se as astúcias malignas, se os dados inflamados sobrevirem na minha vida, eu tenho um espírito de poder, eu tenho a liberdade, eu tenho o movimento, eu vou resistir, nada vai me prender, nada vai me sufocar. Então as suas doutrinas fugirá de nós, as suas artimanhas não chegará até nós, porque Tiago, a Bíblia diz, se pelo caminho ele vinha, por 7 ele tem que fugir. Por 7 ele tem que fugir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Viva uma vida condicionada, guiada pelo Espírito. Resista ao diabo, ou seja, viva pelo Espírito, pelo poder, pela liberdade, pela eutéria. Viva pela eutéria. Eutéria, poder, liberdade, eram palavras praticamente sinônimas iguais. Ele, eutéria. Ele, eutéria. Que nome? Liberdade em movimento, em poder. Lembra-se que o arcanjo Miguel, quando o diabo foi contender com ele pelo corpo de Moisés, ele disse: que o Senhor te repreenda, que o Espírito de poder te repreenda, com a autoridade de Jesus, com a palavra.
Se tu vir contra mim, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Espírito e poder é o que se movimenta dentro de nós, irmão Aldira. Porque para o mundo nós somos frágeis, mas para Deus nós somos poderosos em Cristo Jesus. E aí, pastor, mas como eu posso me livrar do pecado e da morte? Falamos do medo, falamos da ansiedade, falamos do diabo. Agora vamos falar aqui da morte e do pecado. A morte não pode nos prender, nem o pecado pode nos dominar. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Ainda temos mais 3 horas e 40 minutos. Temos bastante tempo. Vamos exceder um pouco o tempo da rádio. O vídeo vai ficar longo. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Diz assim, Romanos capítulo de número 8. Enquanto você chega, eu bebo aqui a minha água. Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida é movimento, é força, é poder. O Espírito da vida, o Espírito não traz morte, o Espírito não traz presilhas demoníacas, não. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte, Espírito e poder, me livrou da morte, eu viverei eternamente. Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Para os crentes a morte não pode dominar, porque Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia. Para nós o pecado não pode nos prender, porque Cristo Jesus nos libertou do pecado. E aí, ele diz, porque o que for impossível à lei estava enferma na carne, por isso mesmo Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus destruiu o domínio do pecado na cruz do Calvário. E o mesmo Espírito que entregou o corpo de Jesus na cruz do Calvário para vencer o diabo, é o mesmo Espírito de Deus que Ele ortonou nas nossas vidas para que o pecado não nos prenda nunca mais. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. E aí, com esta liberdade, Ele ultéria, com esta liberdade de poder, com os rostos desvendados, marchando com poder de glória em glória no Espírito, nós temos toda a liberdade para fazer o que está escrito naquilo que você leu aqui hoje. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100. A gente pode até cantar novamente aquele louvor, né? Você cantou por último. Está aí, Washington, aquele louvor que ela cantou por último. Salmo de número 100. Vamos ver o que está escrito. Com esta liberdade e espírito de poder, nós temos a condicional dada por Deus para fazer o que está escrito no Salmo de número 100. Celebrai ao Senhor com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-o diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos aquele que tem o seu Espírito, somos o seu povo, o seu rebanho, do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graça, com movimento de poder, de espírito, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade.
Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus átrios, além do véu, no santo dos santos, com hino de louvor, rendei graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua liberdade, o seu poder, a sua majestade, nos conduz fora do medo, nos conduz fora da ansiedade, nos conduz fora do diabo, nos conduz fora da morte, nos conduz fora do pecado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, e a sua fidelidade. Glória a teu nome por isso, Jesus, porque aqui, Senhor, nós pregamos a tua liberdade, pregamos a tua justiça, fortalecemos o teu povo com o poder da tua palavra, para eles marcharem de glória em glória, de fé em fé, para que eles possam romper todos os obstáculos, tudo aquilo que vem impedir, Senhor, do teu povo prosperar, em todos os aspectos, que eles possam compreender qual é a profundidade, o comprimento, a largura, que eles possam compreender, ó Deus, o teu chamado na vida deles, que mesmo parecendo para o mundo frágeis, mas para ti, Senhor, eles são poderosos em Cristo Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, ó. Eu vou passar o microfone para José. É verdade. É verdade. Verdade. Eles querem. Cada um naquilo que foi chamado. Aleluia, glória a Deus.